igreja. Graça e paz. Amém. Graças a Deus. Você está feliz? Diga amém. Você está desafiado? Diga amém. Então tá bom. Que a exortação seja para a gente. Abra suas Bíblias, abramos as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Vamos orar mais uma vez, né? A gente é crente, a gente ora. Vamos orar, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós precisamos de um milagre nessa noite. Precisamos que o Teu Espírito nos revele a Sua palavra. Precisamos que a Sua palavra exposta caia numa terra fértil no nosso coração. Então transforme o nosso coração numa terra fértil, para que o fruto da transformação da nossa vida seja para o Senhor e não para a gente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não sei vocês, os irmãos que têm contato, o costume de ler a Bíblia, eu diria que o maior desafio que eu tenho, e eu tento fazer constantemente esse exercício, é de não ler a Bíblia com um viés religioso. Eu tento ler, cada trecho da Bíblia que eu passo, eu tento passar por ele sem lembrar das outras pregações que eu já ouvi a respeito daquele texto. Isso me leva, às vezes, a entender o texto de forma mais pura. Eu fiz exercício uma vez num RIP, eu peguei um texto que a gente sempre entendeu ele de um jeito. Aí, de repente, eu comecei a perceber que aquele texto não era tão daquele jeito. E aí eu peguei um ateu e sentei ele e abri o texto para ele e falei, leia o texto e me explica o texto. Ele leu o texto e explicou o texto, totalmente diferente do que a gente sempre entendeu. Porque toda vez que a gente passa por aquele texto, a gente lê aquele texto com um viés já, um pensamento já, com os óculos do que a gente sempre ouviu de pregação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ok? Ok, legal. Então, é um exercício fazer isso. No contexto de Gálatas, a gente tem que lembrar que alguém pregou para esses irmãos da Galácia, e esses irmãos creram no Evangelho. Eles não, a princípio a Bíblia não fala que se tinha uma religião anterior, mas eles eram um povo que não era judeu, e eles creram no Evangelho. E em crendo no Evangelho, a experimentar a delícia do relacionamento com Jesus. Quem aqui acha uma delícia conhecer Jesus, diga amém. Cara, é uma delícia. Aquele momento que ele manda a brisa fresca no meio do deserto, eu vou te falar que não tem nada igual. Esse é o Senhor Jesus. Eles experimentaram isso. Só que depois de um tempo, alguns irmãos chegaram até eles e começaram a falar assim, irmãos, isso que vocês ouviram aí é bonito, mas não é suficiente. É bom, mas não é suficiente. E aí eles começaram a acrescentar aquilo que eles tinham ouvido, práticas religiosas. No contexto deles, além da cruz de Jesus, ser salvo além da cruz de Jesus, os irmãos estavam dizendo que eles precisavam circuncidar. Mas no nosso contexto, vale qualquer prática religiosa. Além de Jesus, você precisa de... O que as pessoas costumam dizer? Só para vocês não dormirem. Além de Jesus, você precisa do quê? Pagar a promessa. Além de Jesus, você precisa de... guardar o sábado. Além de Jesus, você precisa de... desligar o celular. Além de Jesus, você precisa de... dar o dízimo. Então é normal a gente acrescentar coisas à fé em Jesus. Inclusive, uma adição um pouco mais trabalhada, um pouco mais rebuscada, que é, você precisa deixar de pecar para ser salvo. Isso também é cair da graça. A gente deixa de pecar porque foi salvo, mas não para ser salvo, amém? O cara fuma, deixa de fumar, continua indo para o inferno. Não é isso que salva as pessoas, não é deixar de pecar. É a salvação em Jesus. Isso tudo posto, a liberdade em Cristo assusta. O nosso tema de Gálatas é liberdade. E liberdade é um negócio que nos assusta. Eu sei que assusta, porque eu também fico assustado às vezes com a liberdade em Cristo. Só que essa mensagem da liberdade, ou seja, você não é salvo pelo que você faz, você é salvo porque Jesus fez tudo o que precisava fazer por você. Porque você não conseguia fazer. Você não conseguia fazer. Deus não te deu uma segunda chance na cruz.
Porque se ele tivesse dado uma segunda chance para você, você faria tudo errado de novo. O que Jesus fez na cruz foi fazer por você aquilo que você não conseguia. Ah, irmão, isso é uma delícia. Isso é o evangelho. Só que falar disso, geralmente, causa um certo desconforto. E alguns irmãos, inclusive a gente, ao longo da história, por medo de libertinagem, ou seja, medo de achar que a pregação vai gerar pecadores, falar que você... Olha só, irmão, constrói comigo, só a introdução. Jesus na cruz pagou os seus pecados. Sim ou não? Todos os pecados que você cometeu até o dia que você conheceu Jesus estão pagos na cruz. Ok? Isso é o evangelho. O evangelho é a hora que um pendurar você, Jesus falou, segura a onda que eu vou no lugar dele, porque ele é um pecador, ele merece morrer, eu vou morrer no lugar dele. Pergunta, e os pecados que você ainda vai cometer, Jesus já pagou na cruz? Cara, isso é evangelho. Os pecados que eu ainda nem cometi já estão pagos também. Alguém pode dizer que isso vai ser um prenúncio para pecar mais. Só que, irmãos, esse é o evangelho, não tem como atenuar ele. Porque na tentativa de atenuar o evangelho, eu atenuo a mensagem da cruz, que é a única capaz de transformar o nosso coração. Então, quando eu não falo o evangelho inteiro para você, com medo de que você saia daqui e peque mais, eu não estou falando o evangelho inteiro e, por isso, a transformação do nosso coração fica comprometida. O que eu estou aqui para dizer para você é que é o evangelho da graça de Jesus que nos permite o acesso ao céu. Não tem a ver com o que você faz ou com o que você deixa de fazer. Tem a ver com aquilo que Jesus fez por você. Você, com o coração transformado, é claro que quer ser cada vez mais parecido com Jesus. Diga amém. Amém. Sua introdução. E o tema é liberdade. E hoje o tema de hoje específico é como vivem os livres. Porque você está dizendo que você é livre. Aliás, você é livre? Pense. Você é livre. Quando Deus se tornou carne e veio habitar entre nós, isso é Jesus, ele mostrou o que é de fato ser livre. O padrão de liberdade é o Senhor Jesus. O ser mais livre que existiu, que existe no universo, o ser mais livre, exerceu a sua liberdade, se tornando servo. E aí eu começo a me incomodar com isso. Porque se ser livre é ser servo, qual é a loucura disso aí que você está falando? Porque Jesus, o mais livre, se fez servo. Parece que liberdade, então, tem menos a ver com os comerciais da Marlboro. Quem aqui já fumou Marlboro? Pode levantar, irmão, não tem problema não. Quem ainda fuma não precisa responder, não. Marlboro. Os comerciais da Marlboro. Um homem no seu cavalo, ao anoitecer. Barba por fazer, um cafajeste. E aí ele pega, bota um cigarro na boca e pega uma lenha na fogueira e acende o cigarro com uma tocha. Aí um cavalo dá uma empinada lá no fundo, Marlboro. Quando eu olho a liberdade do ponto de vista bíblico e especificamente do que Jesus, o homem mais livre de todos, nos mostrou, eu não consigo perceber essa liberdade. Mas foi para a liberdade que Jesus nos libertou, segundo o texto. Então que liberdade é essa? Porque eu não sei você, mas eu quero ser livre como Jesus, ou não? Mas o que é que estamos falando de ser livre como Jesus? O que se aplica a isso? Eu quero ser livre como Jesus, eu quero ser livre. Eu comecei a puxar na minha memória todas as histórias que eu conheço de Jesus e como é que ele se posicionou sobre essas histórias. O que um homem livre faz? E uma das coisas que me veio à mente, por exemplo, é ser livre do reconhecimento humano. Jesus não estava preocupado com o reconhecimento humano. A hora que tinha que fazer, ele fazia. Tinha que falar, ele falava. Mas eu vejo que às vezes sou bastante escravo do reconhecimento humano.
Só eu? Jesus, ele era... Vamos levar esse conceito de liberdade às últimas consequências, que é o nível hard, que é o nível de Jesus. Jesus, e eu quero ser como Jesus, livre da escravidão dos meus impulsos. Eu não consigo ver Jesus reagindo no impulso. Isso é liberdade. Irmão, às vezes você reage que você não consegue se segurar, estou errado? E aí, não sei qual é o seu problema, mas talvez trânsito. E aí, irmão, você tenta não xingar. Você tenta não xingar. Você tenta não comer tanto. Mas o seu impulso fala assim, manda ver, velho. Você tenta tantas outras coisas. Mas a liberdade que eu vejo em Jesus, a Bíblia fala que Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Eu quero essa liberdade de não ser escravo das minhas vontades. Liberdade, eu vejo em Jesus a liberdade de não escolher o meu conforto. Jesus disse que você vai me seguir? Olha lá o que você vai fazer, eu não tenho travesseiro. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Só que nós somos comprometidos com o nosso conforto. Aliás, nós pensamos o tempo todo no nosso conforto em detrimento do irmão. É padrão isso. Escravidão. E é dessa libertação disso que Jesus está nos colocando hoje aqui também. Liberdade de dar a César o que é de César. Já pensou nisso? Você tem problema de pagar imposto de renda? Jesus falou que você é livre para você pagar. Porque quando ele levou em conta o seu salário, ele já levou em conta os seus 27,5% de imposto de renda. É por isso que a gasolina não importa para mim quando ela sobe. Porque quando Deus define quanto eu vou receber, ele leva em conta que está R$ 4,50 a gasolina. Liberdade. Liberdade de amar o traidor. Como você não consegue, como eu não consigo amar o traidor. E como Jesus ensinou que ele era livre para amar quem o trairia. Liberdade, a gente tem que ser liberto da omissão de não se posicionar às vezes. Principalmente liberdade para obedecer. Introdução feita, entendendo o que é o padrão de liberdade que Jesus estabelece. Eu queria ler com vocês o versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas. Os irmãos imaginam que abriram. Quem não abriu, acompanha no telão, ok? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jesus te libertou para a liberdade. Foi para a liberdade, foi para você ser verdadeiramente livre que ele te libertou. Como é que você está voltando às práticas de escravos? É isso que ele começa dizendo aqui. Quando ele coloca essa expressão, inclusive, permaneçam firmes, é porque é uma atitude proativa nossa de permanecer firme, livre. Porque a nossa tendência é de entregar a nossa liberdade para alguém sempre, inclusive para o nosso velho homem. Muitas vezes a gente deixa o nosso velho homem detentor da nossa liberdade. Irmão, eu não sei se você está entendendo quando a gente fala de regrinhas, quando a gente fala de religiosidade. Eu preciso que você entenda que o moralista bíblico, aquele que lê a Bíblia para aplicar nos outros, é tão a mesma coisa quanto idolatria pagã. Tanto um como o outro vai falar sobre culpa, sobre incerteza de salvação. Pergunte para qualquer um que é um moralista, religioso. Pergunte, e aí, irmão, está salvo? Ele vai falar o que para você? Estou trabalhando, irmão, estou lutando. Assim como qualquer pagão que a gente conhece por aí. Então a loucura de você basear a sua salvação naquilo que você faz melhor do que o outro é tão absurdo quanto confiar em São Longuinho. E eu não consigo entender São Longuinho, porque ele tem tanto prazer nos 3 pulinhos. É verdade, né? O que ele ganha com os 3 pulinhos? Eu não entendo essa lógica, mas tudo bem.
Esse jugo, olha o texto. Não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. São essas regrinhas, são as formatações exteriores, são os padrões morais. Também é o que a gente falou acima, o reconhecimento humano, a escravidão das nossas vontades. Cara, você foi livre, não volte a ser escravo de tudo aquilo que Jesus já te libertou. Essa é a mensagem do versículo 1. Versículo 2 diz assim: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. A hora que você acreditar na mentira que te contarem, que além de Jesus você precisa disso, o que o texto fala? Cristo de nada lhes servirá. Jesus é inútil para você. Se você acrescenta qualquer coisa à salvação em Jesus, para você Jesus é inútil. Pelo menos insuficiente para você. Você precisa colocar alguma coisa. Nós não podemos acrescentar nada a Cristo sem subtrair Cristo. Tudo que você adiciona a Cristo para a sua salvação, você está tirando Cristo da parada. Ou ele é tudo para você e para mim, ou ele não é nada. E eu realmente espero que você saia daqui refletindo sobre o que é que você tem acrescentado à sua salvação além de Jesus. Versículo 3. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Lembra que circuncidar, segundo o contexto, é acrescentar o ato de cortar o prepúcio do pênis masculino como um sinal de que você era povo de Deus. Lembrando, todo mundo sabe disso, ok? O Velho Testamento cortava o prepúcio masculino para dizer quem é do povo de Deus não tem, é fimosado. Quem aqui é circuncidado? Não. Os irmãos não se entreguem. Essa loucura que estava acontecendo na igreja lá. E aí, você tem que entender que ou é um ou é outro. Você pega o pacote completo. Não tem como você... Se você quer colocar como base da sua salvação, guardar o sábado, saiba que tem mais 612 leis para você cumprir. Se você acha que você só vai ser salvo se você não matar ninguém, isso é um princípio da lei, a gente vai entender daqui a pouco isso. Se você acha que se você matar você está fora da salvação, ou seja, colocou isso como um princípio da lei, você tem que cumprir todas as outras 612 leis. Só que no nosso contexto aqui, como já falei, isso está superado. A gente não tem problema com circuncisão, a gente não tem problema com sábado, mas a gente tem alguns problemas de lei. A gente coloca a vida santa como prova de salvação. Isso está errado. Como consequência de salvação, estou junto. Mas quando eu vejo alguém pecar perto de mim e digo, você está indo para o inferno, eu estou sendo um legalista religioso. No nosso contexto, a nossa circuncisão é isso, ou outras coisas também, que o tempo não nos permite. Uma frase que o Negão falou de manhã e eu achei muito boa, até coloquei no meio aqui. A lei, não sei nem se é dele, a lei é a tentativa de viver o sobrenatural através da carne. Entendeu isso? Viver a lei, cumprir toda a lei na sua carne. A lei é a tentativa de viver o sobrenatural através da sua carne. Porque viver segundo a lei é viver como Jesus viveu. E viver como Jesus viveu é só através de uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Você não crê nisso? Você acha que você vai conseguir abandonar aqueles pensamentos na sua força? Você acha que você vai conseguir deixar de fazer aquilo que você odeia amar? Você acha que você vai conseguir na sua força? É uma tentativa sobrenatural. Versículo 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Irmão, entenda o seguinte. A lei fala para não matar, e nós não estamos debaixo da lei. Significa que a gente pode matar de vez em quando? A lei fala de guardar o sábado. Significa que nós... Agora ficou difícil de falar para vocês isso, né?
que eu estou dizendo é que a lei é mirim. O que eu estou dizendo para você é que a lei é o princípio. Quem que estudou música na infância? Por exemplo, música, um pouquinho de música, assim. Lembra de solfejo? Lembra disso? Não? Música é ler partitura. A lei, ela é tão legal que você começa a fazer... Deixa eu melhorar para você. Quando você começa a estudar música, você começa aquela coisa chata de estudar música. É insuportável o começo. Fernando já estudou? Já. Começa no negócio chato. Só que daqui a 2, 3 anos, você começa a fazer de forma natural aquilo que era chato estudar. A lei é isso. A lei é você viver de forma natural aquilo que era impossível antes. E que Jesus começa a tornar possível na sua vida. Então a gente não diz que a lei é ruim, a lei é boa. Só que no futuro, ou já, você pode viver a lei de forma natural. E não achar que ela vai te tirar do céu. Diga amém. Amém se você entendeu, né? E aí, versículo 4, que vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Irmão, qualquer olhada para o lado que você dá, no sentido de se comparar com a pessoa do lado, para ter certeza da sua salvação é iniquidade. Toda vez que para ter certeza que você é salvo, você olha para o irmão do lado e fala assim, eu sou melhor do que ele, isso é iniquidade. Toda vez que você baseia a sua salvação porque você não é tão ruim quanto o Ricardo, você está sendo iníquo. Porque você está achando que a sua salvação vem por esses níveis morais. E na verdade a única forma é através de Jesus. Versículo 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. A nossa esperança. Leia comigo. Leia de novo o versículo. Tem um texto difícil. Leia de novo. Presta atenção. Pois é mediante o Espírito. Está com E maiúsculo aí? Quem que é esse cara? Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Pois é pelo Espírito, mediante o Espírito, que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. A nossa esperança, não sei a sua, mas a minha é. A nossa esperança é a justiça do reino de Deus ser estabelecida. Vai ter um dia que o reino de Deus vai ser cada vez mais denso aqui na terra. Essa é a minha esperança. A minha esperança não está em Jair Bolsonaro. A sua tá? Quem aqui vai votar? Não. A nossa esperança não está num Messias qualquer. A nossa esperança é o dia que o reino de Deus vai ser cada vez mais denso entre nós. E esse reino vai ser estabelecido através de nós. Não se engane, não é algo mágico. É eu e você, somos nós agindo de acordo com o reino de Deus nos nossos relacionamentos. O reino de Deus está sendo estabelecido através disso. Isso é muito legal. Então essa é a justiça, segundo o texto aqui que a gente acabou de ler. Qual é o lastro para isso acontecer? É a fé. Então a fé garante que eu possa aguardar a minha esperança, que é o reino sendo estabelecido. Só que essa fé, segundo o texto, é a fé pelo Espírito Santo em nós. Então é o Espírito Santo em nós que gera fé suficiente para que eu aguarde com esperança a manifestação do reino de Deus. Só que esse reino de Deus, atenção então do texto, é a vida pelo Espírito versus a vida pela carne. Atenção, irmão, eu não sei qual é o seu problema, eu sei do meu. Eu sei que a atenção é viver pelo Espírito versus viver pela carne. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Não faz diferença se você vai ou não vai na igreja, se você não tem um coração transformado. Não faz diferença se você ajuda ou não ajuda as pessoas na rua se você não tem um coração transformado. Não faz diferença você abandonar o cigarro se você não tem um coração transformado.
Não faz diferença para a sua salvação você abandonar a sua amante e o seu amante se você não tem um coração transformado. Porque em Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. O que vale mesmo é ser uma nova criatura. É a fé que atua pelo amor. O que ainda tem de religiosidade em você? Pense comigo. O que ainda tem religiosidade em você? Porque segundo o texto, não importa se você é evangélico ou não, se você não tem a fé que atua pelo amor. Não interessa se você é qualquer religião, se a fé que atua pelo amor não atua em você. A fé necessariamente se traduz em amor. E aí a atenção que essa Bíblia traz geralmente a gente coloca assim, fé e obras. A gente lê Tiago e diz que a atenção é fé e obras. Só que na verdade não é fé e obras, é fé e não fé. Porque a fé necessariamente tem obras. Vocês entenderam isso, irmão? A atenção não é a fé contra as obras. A fé é morta. Não. A atenção é fé e não fé. Você vai dizer que você tem fé? Eu vou demonstrar a minha fé pelas minhas obras. O que eu estou dizendo para você é que se você não tem uma vida cada vez mais coerente com o Evangelho, a sua fé não existe, a sua fé é morta. Porque a transformação é necessária dia após dia, transformando o monstro que habita em você em gente como Jesus. Só que amar o quê? A fé que atua por amor. A fé que atua, é isso? A fé que atua pelo amor. Amar coisas. Carros. Empregos. O que o texto está falando, irmão? Amar quem? Gente. A base do evangelho é relacionamento. Amar gente. Se você é um ermitão que chega mais tarde para não encontrar ninguém e vai embora mais cedo, você ainda não entendeu o evangelho. O evangelho necessariamente é a fé que atua por amor, é amar pessoas. Deus nos ama, não pelo que podemos oferecer. Ele nos ama por aquilo que a gente é. Sabendo quem a gente é, Ele nos ama. E nosso exercício é levar esse amor para outras pessoas, diga amém. Amar as pessoas não por aquilo que elas podem nos oferecer, amar as pessoas por aquilo que elas são, ou mais por aquilo que Deus pode transformá-las. Jesus não olha para você no estado de putrefação que você está. Jesus olha para você porque Ele sabe no que Ele vai te transformar. Você está entendendo, irmãos? A paixão que Jesus tem por você não é em você. É naquilo que Ele tem certeza que vai ser a obra acabada dele lá na eternidade. Versículo 7. Vocês corriam bem. Quem impediu vocês de continuar obedecendo a verdade? Irmãos de Gálatas, vocês começaram bem. O que aconteceu com vocês? Irmãos da igreja do Evangelho Simples. O que aconteceu? Vocês começaram bem, cara. O que aconteceu com vocês? Quem impediu vocês de seguir a verdade? Quando que vocês tiraram o foco do relacionamento e colocaram o foco nas obras? Quando que você passou a acreditar que o padrão moral religioso é mais importante do que o que Deus fez na cruz por você? Quando que isso aconteceu, cabeção? Quando que tatuagem virou pauta em detrimento do compromisso mútuo? Explica para mim. O que aconteceu que vocês começaram a olhar para a tatuagem em vez de olhar do seu coração que simplesmente não se entrega pelos outros, não ama? Você fica preocupado com o nível alcoólico da cerveja, se é 0% pode, se é 3% não pode. Quando que isso virou pauta, ao invés de se preocupar de fato com o problema do seu irmão? Eu não estou dizendo que a gente não pode conversar sobre isso, mas tem muito problema no nosso meio. Irmãos, eu fico cada vez mais assustado com os gabinetes pastorais. Cada vez mais a gente está podre. Cada vez mais eu recebo relatos que se eu falasse metade, você ficaria assustado. E se eu falasse que esse cara está sentado do seu lado, você ficaria mais assustado ainda. Ok? A gente não vale nada. Eu estou dizendo porque eu ouço, né? E isso porque eu não ouço as histórias que você escuta do meu pai. A gente precisa marcar um dia para trocar figurinha para a gente ver quanto é assustadora.
Quando que você achou que você pode controlar o sobrenatural? A gente vai naquele dia na reunião de oração e o sobrenatural vai acontecer. Vai se manifestar. Quem falou isso? Quem te falou? E se Deus não quiser conversar com a gente hoje? E se Ele não quiser fazer algo extraordinário com a gente na reunião de oração? Você vai mandar a Deus e Ele vai obedecer? Quando que o pecado do irmão se tornou mais importante que o irmão? O que mudou na cabeça de você? O texto fala, obedecendo à verdade, mas em amor. A gente acabou de ler, obedecendo à verdade, seguindo a verdade em amor. Versículo 8. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Essa mentalidade não vem de Deus, essa mentalidade pagã, isso não vem de Deus. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Lute contra os seus legalismos, seus pequenos legalismos. Porque senão eles vão tomar conta da sua mente toda. Se você se permite acrescentar qualquer coisa à sua salvação, além de única e exclusivamente Jesus, daqui a pouco tempo, a sua mente toda vai estar corrompida. Versículo disse isso, um pouco de fermento leveda toda a massa. Versículo 10, estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, mestres que lutam, que colocam fardos difíceis de carregar. Jesus falou sobre alguns pastores que nós conhecemos. Pessoas que colocam fardos difíceis de carregar. Pessoas em que a transformação das pessoas vira o troféu para elas. Eu quero que você mude, não pela sua transformação, mas para que eu coloque uma pedra na minha coroa. Entendeu? Prega porque você vai ganhar uma pedrinha na coroa. Não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você. Eu estava numa reunião da IBAB, e aí do meu lado tinha um pastor orando. Ele falou assim, Senhor Jesus, me perdoa. Porque as pessoas, muitas vezes, algumas pessoas vieram me buscar ajuda. E eu coloquei mais fardo do que apresentei o Evangelho. Isso para mim é exatamente o que Jesus não mandou fazer. Graças a Deus é um reconhecimento. O irmão amado, querido lá. Versículo 11. Irmão, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quem prega a graça de Deus é perseguido pelos legalistas. Eu pedi para o Richard mandar, ele acabou esquecendo. O que a gente recebe de e-mail dizendo que a gente é bobão é impressionante. Claro que não é bobão, tem palavrão também, tem tudo isso. Vocês são os canalhas, filhos do demônio. Falam de vocês, né? A gente é corpo, não é isso? Deus vai pesar a mão em você. É impressionante como aqueles que confiam nas suas obras perseguem aqueles que pregam o Evangelho de Jesus. Não que a gente seja melhor, o Evangelho, a Bíblia está aí. E ele fala no final, nesse caso, no final do versículo 11, o escândalo da cruz foi removido. Por que a cruz é um escândalo? Por que a cruz é um escândalo? Porque é de graça. Porque irrita. Porque tira de você a responsabilidade sobre a sua salvação. Eu estava pregando para um muçulmano e depois de ouvir o Evangelho, ele falou assim, isso é ridículo. Isso é ridículo. Imaginar que Deus morreu no meu lugar. É escandaloso para ele. É escandaloso para o religioso você dizer, não depende de você. É uma obra única e exclusivamente de Jesus. Escandaloso. Só um parênteses, ele acha que para se salvar, ele tem que compensar um pecado com 10 boas ações. Não. 10 pecados com uma boa ação. Olha que gostoso isso. Primeiro que é meio loucura, né? Essa troca aí tá esquisita. Mas ele inventou da cabeça dele. Por que o escândalo? Porque a cruz é escandalosa, porque é boa demais para ser verdade. É muito bom para ser verdade esse negócio aí, cara. Alguma coisa está errada. O que eu tenho que fazer agora? Nada. Não, mas eu entendi. Jesus morreu na cruz. E agora? Agora nada. Não, você não está entendendo. Eu entendi já. Ok, Jesus morreu na cruz por mim e pagou. E agora? E agora, irmão?
curte, irmão. Delícia. Tá ruim para você? Agora, se quiser botar um cinto de castidade, autoflagelação, fica à vontade. Para mim não funciona mais isso. Já funcionou no passado, já achei que funcionasse no passado. Abre o texto aí, irmão, só para vocês não dormirem. 1 Coríntios 1, 23. 1 Coríntios 1, 23 diz assim: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Escândalo para o religioso e loucura para o ateu. É isso que ele está dizendo aqui. O que nós pregamos, a mensagem que nós somos, ok? A mensagem que Deus nos chama para ser, é loucura para os religiosos. É isso? Escândalo para os religiosos e loucura para os ateus. É por isso que a convocação do Evangelho não é troca de religião. A convocação do Evangelho é abandone a religião e tenha um relacionamento com Jesus. Amém, irmãos? Simples assim? Mais um pouquinho só. Eu paro antes, mas um pouquinho só. Versículo, volta lá, por favor, para Gálatas 4, 5. Versículo 12. Diz assim: quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Sabe o que eu acho? É que Paulo está querendo falar um palavrão aqui. De verdade, eu acho mesmo. Cara, esses caras que se castrem então. Entendeu? Que eles queriam cortar a pontinha, então corte tudo. É isso que Paulo está falando, ok? Ele está dizendo aqui. Versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Você acha que você pode pecar? E por que ele coloca em contrapartida a sua vida na carne, amar o irmão? Servir mediante o amor, o irmão. Porque o pecado, geralmente, ele é baseado em você. Geralmente, o pecado é para satisfazer os seus desejos. É egoísta. A nossa natureza é egoísta. Na nossa natureza é tudo para nós. Tudo é para a gente primeiro. Só que no Evangelho, segundo o que a gente está lendo, o contrário de servir a carne é servir uns aos outros mediante o amor. Versículo 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei. Tudo o que você precisa fazer para cumprir e fazer aquilo que Deus espera de você é: ame ao seu próximo como a você mesmo. Tem uma frase do Valtinho que é: ame e faça o que quiser. Valtinho, tá aí? Tá lá no fundo? Ame e faça o que quiser. Claro que esse amor não é o amor hollywoodiano, é o amor de Jesus. Ame com o amor de Jesus e faça o que quiser. Não tem mais regra. Isso já ficou para trás, isso já passou. Versículo 15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. No relacionamento entre vocês, nos hips, no dia a dia, no relacionamento de vocês, vocês só buscam o interesse próprio. Vocês se alimentam do outro. Todo mundo sabe o que é sanguessuga? Já viu o sanguessuga? Que tamanho tem o sanguessuga? Uns 10 centímetros, ok? O sanguessuga só não te mata porque ele não consegue. Porque se o sanguessuga tivesse o seu tamanho, ele sugaria você enquanto tivesse alguma coisa para sugar. Estou errado? Ele te ama. Ele te ama tanto que ele vai tirar tudo que ele pode de você. O texto do versículo 15, ele fala assim, cara, será que vale a pena manter gente assim perto de vocês? Ele está falando dos falsos mestres. Ele está falando dos falsos pastores. Você está falando sério que você vai ficar com gente desse tamanho, um sanguessuga do seu tamanho perto de você? Ele vai sugar tudo que ele puder de você até acabar, até não ter mais jeito. Tudo que você permitir, ele vai sugar. Ele está dizendo dos falsos mestres que apareceram no meio deles e começaram a pregar heresias no meio deles. Só que parece que o modelo de Jesus é doar-se, não sugar o máximo que eu puder.
O modelo de Jesus é eu me realizar em você e não tirar de você alguma coisa para eu me realizar. É claro que você não vai fazer isso com todo mundo que está aqui, que é uma experiência muito grande, muito impossível. Mas talvez a experiência dentro do RIP. Quem participa do RIP, diga amém. Talvez a experiência dentro do RIP. Talvez o seu RIP ampliado seja o lugar que você vai viver essas questões aqui. Eu não sei se eu continuo mais, eu estou já estourando. Eu queria terminar o capítulo 5, mas eu acho que não vai dar. Infelizmente. Só um pouquinho mais, meu irmão. Me pergunta, por favor, vocês vão conseguir terminar a série de Gálatas. Não vai dar para terminar. Semana que vem é a última, é isso? Acaba o outono, acaba semana que vem? Por favor, mais 5 minutos, prometo. Versículo 16 em diante. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Irmão, responda se não é verdade, que dentro de você está uma luta naquilo que você é e naquilo que você gostaria de ser. Diga misericórdia. Sabe quando vai acabar essa luta? 1 Coríntios 15, não abra. O dia que esta porcaria que você chama de corpo for transformado. O dia que nós formos transformados, estaremos eternamente com o Senhor, aí não tem mais tensão entre o que Ele fala e o que eu quero. Só que a prova de que você é salvo e que o Espírito Santo de Deus mora em você é que você está irritado com isso. Porque antes de conhecer Jesus, você não estava nem aí para isso. Você fazia tudo o que você fazia e não estava nem aí para isso. Mas o dia que você conheceu Jesus, as coisas começaram a te incomodar. Então isso é bom, é insuportável, mas é bom. É cansativo, mas é o que Jesus faz. Está transformando. Filipenses 1,6 de cabeça, irmãos. Zum, 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 palavra de salvação. Aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel para completar. Só que essa obra é de transformando o seu caráter. E isso é irritante. Só que não tem outro caminho. Isso é uma prova de que o Espírito Santo habita em você. Então a tensão aqui é entre a autossatisfação e a satisfação e o amor ao próximo. Essa é a tensão do texto. A tensão do texto é viver pelo Espírito, viver pela carne, é a autossatisfação contra o amor ao próximo. O versículo estava dizendo, onde é que eu parei? Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha só isso, irmão. Quando você já não faz mais por obrigação, mas por interiorização, você não está mais escravo das regrinhas. Quando eu estou tocando aqui, e não estou pensando no campo harmônico, que é o segundo grau menor diminuto. E quando eu não estou pensando, eu estou escravo se eu estou assim, mas virou natural. Se vocês, versículo 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Você percebe, você faz força para passar marcha, você precisa ficar concentrado, só quem está dirigindo agora. As mulheres ficam mais assim. Agora eu tenho que pisar, agora eu tenho que passar. Solta devagar, devagar, ou muito rápido. Isso é interiorizado em você depois de um tempo. Por quê? Porque a lei, a regrinha de passar marcha, agora virou uma realidade para você. Em Jesus, as regras do Velho Testamento, muitas vezes sem sentido lá. Hoje, nós que temos a mente de Cristo, nós vivemos de forma coerente, de forma natural, essas regrinhas. Estou acabando, irmão. Por favor, me ajude. Versículo 19 ao 23. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, para encerrar, me dá, por favor, preciso terminar isso aqui, rapidão. Depois eu pago uma pizza. Não pago, não. Muita gente. A luta da carne e o espírito. Luta da carne e do espírito. Vamos entender o que é espiritual e o que é carnal. Ler a Bíblia é espiritual ou é carnal? E futebol? Carnal. Ok. Oração? Espiritual. Sexo? E aí? Irmãos, eu não quero julgar você, mas deixa eu te explicar uma coisa. Essa sua análise foi resquícios do seu legalismo. E ler a Bíblia para acabar com o testemunho de Jeová que trabalha comigo. É espiritual ou é carnal? Mas você falou que ler a Bíblia é espiritual. E orar assim, graças a Deus eu não sou como João. Todas as outras coisas que a gente pode fazer e falar. Então viver pelo Espírito ou pela carne não é o que você faz, mas por quê e como você faz. Essa mentalidade do que é carnal e o que é espiritual é uma mentalidade pagã ainda. Eu sei, eu também passo por isso, não estou julgando quem falou. O que eu estou dizendo é que tudo é puro para os que são puros. Estou dizendo que jogar bola pode ser uma grande experiência de compartilhar o amor de Jesus. Eu estou dizendo que orar pode ser carnal, mas orar pode ser espiritual. Não tem regra. Quem estabelece a regrinha é religião. Mas com Jesus não é assim. Fazer compras com ou sem domínio próprio. As irmãs, quando vão na Marina Hot. E na igreja, isso que você tem que pensar, eu vou lá fazer compra com ou sem domínio próprio. Porque essa é a atenção que o texto falou. Que aquele que vive pelo Espírito tem domínio próprio. Eu vou às compras com ou sem domínio próprio. Eu vou à igreja idolatrando ou não a liderança. Eu transo com a minha esposa com ou sem imoralidade sexual. Relacionamentos com ou sem libertinagem. Discussões teológicas com paciência e mansidão ou não. Entregar o próprio corpo para ser queimado com ou sem amor. Elogios com ou sem inveja. Oração por cura, com ou sem feitiçaria? Eu descobri um jeito de orar, irmãos, que Deus cura. Feitiçaria é isso. Se você for 3 sextas-feiras e trouxer uma toalhinha, a gente vai ungir a toalhinha. Vai passar no... Está entendendo o que eu estou falando? Isso é feitiçaria. Novas igrejas, com ou sem facção? Não interessa o que é o assunto. A questão é, o que é que te estimula a fazer? É a carne ou é o espírito? Porque as coisas são as mesmas, a oração é a mesma. O que vale é a intenção. O sexo é o mesmo, o que vale é a loucura que está na sua cabeça. Ou não. Viver pelo Espírito é fazer aquilo como Jesus faria. Viver na carne é fazer isso que você está fazendo mesmo. O que pode ou o que não pode de forma pragmática já ficou para trás. Essa questão muito prática, se pode ou não pode, isso já ficou para trás, já superamos. Vivendo pelo Espírito não tem lei que te pegue mais. E aí ele fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, mansidão. Coloca para a gente aí, o fruto do Espírito é isso aí. O fruto do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito, irmão? Não, estou perguntando só para encerrar. Você quer ser cheio do Espírito? Gessé, diga alto, você quer? A prova de que você é cheio do Espírito não é que você manifesta os dons do Espírito, línguas e cura. A prova de que você é cheio do Espírito é que você manifesta o fruto do Espírito. Amor, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém, irmãos? Amém? E é o fruto todo. Não tem como você dizer que você tem só mansidão, mas não é fiel. O que você precisa entender, para encerrar, é que você não pode confundir a manifestação do Espírito com habilidades naturais da sua personalidade.
E isso me assustou bastante. Você não entendeu, mas isso me assustou bastante. Porque quando eu olho, por exemplo, sobre domínio próprio, qual é o nível que eu estou, e quando eu vejo que o texto me diz que eu estou nivelado por baixo, significa que a minha quantidade de espírito é muito pequena. Vocês entenderam isso, não? Vocês viajaram, hein? Eu vou ter que repetir semana que vem isso. Eu recapitulo isso aqui, mas é muito louco isso aqui. O destino final, versículo 24. O destino final de Jesus foi... Qual foi o destino final de Jesus em carne? O livrão, o super livre. O final foi o quê? Cruz. Nós que somos seguidores de Jesus, qual é o destino final nosso? Você quis dizer isso mesmo? Cruz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, inclusive para ir para a cruz. Livre para ir para a cruz. Eu passei da fase de dar uma receitinha pronta, eu só queria orar com vocês, para que o Espírito Santo de Deus nos faça viver, não pelas obras da carne, mas manifestar o fruto do Espírito. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, pela sua palavra, que mostra o quanto de legalismo e religiosidade ainda existe em nós. E nós pedimos, Pai, suplicamos ao Senhor que o Senhor faça um milagre no nosso coração. Nós queremos sair daqui um pouco mais transformados pela sua palavra, Pai. Queremos que o fruto que é homogêneo seja cada vez maior na nossa vida, Pai. Nós queremos reagir e agir do jeito que o Senhor faria, não do jeito que a gente muitas vezes faz, Pai. E nós precisamos para isso um milagre. Nós pedimos e suplicamos por um milagre para que as pessoas percebam, o mundo perceba que o reino está sendo estabelecido. E o Senhor tem feito isso através de pessoas limitadas como nós, Pai. Faça isso para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.